Bom, não precisa nem de apresentação com uma dessa, né? É bom que toda vaidade, todo orgulho também já cai por terra. Sobe humilhado. Então você já sobe na pressão. Mas quando ele for lá em casa tem troco. Não é que é vingança não, irmão. Não é que é vingança não, é que eu conheço umas histórias aí, mas deixa ele na bênção, deixa ele na bênção. Líder da juventude, né? Homem de Deus abençoado. Rutinha tá aqui, não, deixa pra lá. Não. Mas é muito bom estar com os irmãos aqui. Para mim é muita alegria, né? Poder celebrar e cultuar o Senhor. O pastor Edson me deu um tema, santidade ao Senhor. Confesso aos irmãos que eu estava dali orando já, antes de vir para cá, com muito temor para falar da santidade do Senhor, ou de uma santidade ao Senhor. Porque Deus é santo, santo, santo. E a santidade do Senhor é algo que não tem como uma pessoa comum estar diante dele e permanecer de pé. Ou que não tem a sua condição revelada, esmagada pela santidade do Senhor. E eu parei algumas vezes durante o meu estudo para orar e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, para que eu pudesse chegar aqui e não arranhar em nada a santidade do Senhor. E creio que Deus trabalhou no meu coração de forma tremenda. Espero que Ele trabalhe no seu coração, porque a obra é dEle, a honra é dEle e o louvor é para o nome dEle, que é santo e perfeito. Pedi para os irmãos abrir a Bíblia em Hebreus. A minha esposa não está aqui porque as crianças ainda não podem vir. O Samuel, quando eu cheguei na porta, ele falou: pai, você vai para onde? Eu falei: vou para a igreja. Também quero ir. Felizmente, as crianças ainda estão sendo privadas desse privilégio que temos. Mas, em nome de Jesus, esse tempo vai passar e vamos todos juntos celebrar ao Senhor. A gente vai ler só o versículo 14 mesmo, Hebreu 12, versículo 14. Agora ele veio trazer a água, tá vendo? Quando ele for lá em casa comer camarão, ele vai ver só. Amém, irmãos? Amém ou misericórdia? Amém e misericórdia. Não, separa um do outro, não. Amém e misericórdia. Vamos lá? Botou ali, vamos ter tudo na versão ali para ficar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Esse é o texto que o pastor Edson me deu com esse tema, santidade ao Senhor. E quando a gente fala de santidade ao Senhor e que a gente fala que Deus é santo, 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 a primeira coisa que a gente pensa é no texto de Isaías, capítulo 6. Então eu quero que você abra lá no Isaías, deixe aberto, mas eu quero falar com você ainda uma coisa antes. Porque quando a gente fala santidade, por exemplo, tem algum santo aí? Levanta a mão aí os santos. Tem pouco santo aqui, gente. Que isso, gente? Você entendeu? Quando eu pergunto, tem algum santo aí? Você fica com medo, com receio de responder. Por quê? Porque as palavras elas vão, com o passar do tempo, elas vão perdendo um pouco do conceito delas. Elas vão perdendo um pouco da sua essência. E santo no original não quer dizer nada mais, nada menos do que separados. Então, é alguém que se separa. Então, santidade é alguma coisa separada. Por exemplo, Deus é santo. Deus é santo, Deus é separado, Ele é transcendente, Ele está lá nos céus. Ele é santo, Ele é alguém separado de nós. Só que a pessoa de Deus, a santidade de Deus está ligada com a sua pureza. E Deus é puro. A santidade de Deus está ligada com a pureza, a sua perfeição, a sua glória.
por ele ser puro, ele se torna santo. Mas santo nada mais é para nós, e quando a Bíblia fala assim, sejam santos como o Senhor é santo, está dizendo você se separa para o Senhor. Então, a partir de hoje eu quero que você saia com alguém perguntar para você se você é um crente, se você ama Jesus, se você já aceitou Ele como Salvador da sua vida, se você tem essa convicção de fé nele, que é por meio dele que você é salvo. Se alguém fala assim, você é santo, você diga, eu sou santo no Senhor, porque você é separado para Ele. Ou pelo menos precisa ser separado para Ele. E é isso que eu quero conversar com você, porque Deus é santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Com estas palavras, os serafins louvaram a Deus por sua perfeita santidade. 800 anos depois, João viu numa visão semelhante os 4 seres viventes, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4 e 8. Isaías está ali no reino do sul, depois do reinado de Uzias. Deus chama ele tem descortinado a visão do templo, do Senhor. E Isaías vê os serafins, e os serafins proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. João, 800 anos depois, na ilha de Patmos, é levado a uma visão também. Interessante que João também descreve basicamente as mesmas coisas. Por quê? Os serafins também estão lá cantando ao Senhor. E a Bíblia diz que eles cantam diariamente, o tempo todo. Eles não falam mais nada, eles só glorificam a Deus. Santo, 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 Santo. E só repetindo que Deus é santo, santo, santo. Então, quando a gente pensar em Deus, esse atributo de Deus, de santidade de Deus, não tenta adequar ou colocar isso perto da gente ou próximo da gente. Você é santo sim, porque na etimologia da palavra você é separado. Alguém que se separa para Deus. Mas quando você olha para Deus, é uma larga distância. Porque a santidade de Deus é algo que não podemos contemplar sem que nós percebamos a nossa pequenez, sem que nós percebamos quem nós somos de verdade e quanto nós somos imerecedores desse amor. Não tem como não chegar diante de Deus e não perceber que todos nós pecamos, que nós somos miseráveis e que precisamos desesperadamente do perdão e da misericórdia dele. É por isso que eu quero pensar com você a respeito de 2 coisas somente. Vou passar aqui o texto de Isaías, a gente ganhar tempo. A primeira coisa dela, que eu quero trabalhar com você, é o seguinte: é preciso saber o que Deus quer para não criar deuses de acordo com as minhas vontades. Vou repetir. É preciso saber o que Deus quer para não criar deuses de acordo com a minha vontade. E o que nós mais temos visto hoje em dia, por aí, são deuses de acordo com aquilo que me agrada, com aquilo que me convém. Então eu procuro alguma coisa para que eu possa me inserir, mas alguma coisa que possa responder os meus próprios anseios. Alguma coisa que possa me trazer um certo conforto. Alguma coisa que não vá de encontro, talvez, com a minha natureza, mas que eu possa viver com a minha natureza e ainda dizer que, mesmo assim, eu sirvo e eu amo a um Deus. Mas um Deus que se adequou àquilo que eu quero e não aquilo que Ele realmente é. E a gente corre um sério risco de estar fazendo isso muitas vezes em nossas vidas e não está nem percebendo. Porque a gente tem uma ideia de pecado, e a gente tem uma ideia de pecado através de coisas morais.
E se eu perguntar aqui o que é pecado, vocês vão começar a apontar para mim. Não mentir, não roubar, não matar. Você vai só para as leis morais. E às vezes você se baseia em leis que são leis também do convívio social, do local onde você vive ali, da sua sociedade. E você corre um sério risco de estar vivendo uma vida, às vezes, não, eu estou adorando a Deus, eu estou servindo a Deus. Mas, na verdade, você está servindo a si mesmo, fazendo tudo o que você quer para si mesmo, e não está dando glória a esse Deus que é santo, 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 santo. Por quê? Porque você faz tudo o que quer fazer, e depois vem para a igreja levantar a mão. Você está se enganando, porque o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, você não pode enganar. E é por isso que eu quero falar com você a respeito dessa questão, porque é preciso a gente entender isso. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, você vai encontrar Davi. Quem é Davi? Davi, rei de Israel. Davi foi ungido a rei pelo profeta Samuel com 15 a 17 anos ali, mais ou menos, talvez ali, alguns estudiosos não conseguem, talvez, fechar essa questão, eu não vou arriscar em fechar uma idade, está por aí esse período. Então, Davi era jovem quando foi ungido rei, ou recebeu a promessa de que seria rei, ainda não era rei, né? Mas ele recebeu a promessa, foi uma promessa dada por Deus. Samuel ungiu Davi. Depois de 13 anos dessa promessa, quando ele está com 30 anos, ele consegue reinar sobre todo Israel. Saul morre, Jonas morre, e agora, depois de estar ali na cidade de Hebrom, e reinando sobre Judá, todo Israel declara Davi rei de Israel. Você pode acompanhar depois em casa aí, em 2 Samuel capítulo 6. E o que eu estou falando está no começo do livro, você vai encontrar em Crônicas 13, você vai encontrar. E Davi, depois de 13 anos, presta atenção, Bruno, depois de 13 anos que Deus prometeu que ele ia ser rei, 13 anos que Deus prometeu que ele ia reinar sobre aquela nação. Finalmente chegou o tão sonhado momento. Davi se torna aos 30 anos rei de Israel. 13 anos de luta. 13 anos fugindo. 13 anos, às vezes se fazendo de louco, morando em cavernas. Às vezes tendo que comer o que tem, às vezes não tinha o que comer, tem que pedir comida no templo, me dá comida, por favor, estou com fome. Depois de 13 anos, a promessa chega na vida de Davi. Davi, então, passa um tempinho, ele tem uma ideia fantástica, Henrique, fantástica. Ele pensa, vou pegar a Arca da Aliança e vou trazer ela de volta para cá. Porque a Arca da Aliança é o símbolo da presença do Senhor. Davi, então, decide o seguinte: quando você conquista alguma coisa, por exemplo, vai se formar lá na sua faculdade, alguns já estão formados. Quando você conquista alguma coisa que você batalhou, que você pelejou, que você demorou a conquistar, quando você conquista, o que você quer fazer? Dar uma festa. Você quer dar uma festa, você quer celebrar, você está contente, Perpétuo. 4 anos de faculdade, às vezes, aguentando aquele pessoal lá no campus, né, William? William lá no campus, lá te apurriando, você é crente mesmo, é? Crente, tô vendo crente. É assim que eles ficam lá, despiciando. 4 anos depois, William vai se formar, vou dar uma festa, porque conquistei o objetivo. Então, Davi está feliz. E mais do que isso, Davi tem um coração adorador. A Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus.
Ele é um homem tão adorador que ele chega, Deus fala para ele assim, Davi, escolhe aí, porque Davi não era perfeito, então ele também cometia erro. Deus fala para ele, escolhe aí, Davi, 3 pragas sobre Israel, vai passar 3 meses sendo perseguido pelo inimigo, 3 anos de fome, ou perseguido pelo inimigo, 3 anos de fome, ou você quer que eu passe aqui, que a minha mão poderosa e comece a fazer um estrago aqui. Davi escolhe o quê? Não, Senhor, vou me basear na sua misericórdia. Davi também é esperto, né? Então a gente pensa, é melhor fugir do inimigo. Davi já fugiu tanto tempo, né? Mas se baseou na misericórdia. Deu certo, porque Deus atendeu pela misericórdia. Eu acho que pela fome, durante 3 anos, ia morrer muito mais do que morreu ali. Eu acho que também Davi fugindo do inimigo, o inimigo batendo em Israel, ia morrer muito mais gente. Certo é que Davi chega lá e Deus manda ele agora adorar. E ele vai no local, 1 Crônicas 21, 24, e diz o seguinte, o texto. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, ou algumas versões está escrito Ornã, mas Araúna, Ornã é a mesma coisa. Ele diz o seguinte, não antes, pelo seu inteiro valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor. Não oferecerei holocaustos que nada me custar. Então, Davi é tão adorador, que o cara está dizendo para ele assim, Davi, você é rei, pega o que você quiser. Pode pegar e entregar para o seu Deus o holocausto, pode pegar o bezerro, pode pegar. Davi dizendo, não vou oferecer para Deus o que nada me custar. Então, Davi decide fazer uma festa e trazer a Arca da Aliança de volta. A Bíblia diz que ele fez carruagens novas, devia ter linho, púrpura, devia ser a melhor carruagem. Davi não dava para Deus o que nada custava para ele. Devia ter ouro e pompa naquela carruagem. Por quê? Porque Davi estava feliz, Davi estava alegre. O texto diz que eles estavam comemorando, celebrando, festejando com alegria. Presta atenção, porque é preciso descobrir o que Deus quer, para que a gente não possa criar ou produzir deuses de acordo com a nossa vontade. Pecado não é só coisas morais. Pecado é deixar de fazer a vontade de Deus. Então, se você tem vivido a sua vida e não está fazendo ou apontando para a vontade de Deus, você pode não estar dando glória a esse Deus santo, essa santidade a esse Senhor. Por quê? Porque você não parou para observar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a Bíblia diz ali no capítulo 6 de 2 Samuel que quando passa no local, a carruagem balança, e Ur toca na arca, e Deus fulmina ele. E Davi, porque o coração dele, irmãos, o coração dele era um coração de adorador. O coração dele era um coração de quem estava celebrando com alegria. Era um coração de quem estava honrando a Deus em tudo que fosse preciso, para que Deus fosse exaltado naquele momento com a Arca da Aliança. Só que ele esqueceu de uma coisa, de atentar para aquilo que Deus quer. Porque aquilo que Deus quer pode ser aquilo que vai de encontro àquilo que eu quero. E aquilo que Deus quer é mais importante do que aquilo que você quer. E não adianta você achar que Deus tem que aceitar meia coisa. Porque se Deus disse que tem que ser assim, Ele é fiel. E a fidelidade dEle é com Ele mesmo, com a palavra dEle. E Ele não abre mão dessa fidelidade. Olha o que aconteceu. Você vai encontrar agora o texto que eu vou falar lá em 1 Crônicas 15, de 11 a 15. E chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos a vós, irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Portanto, vós não a levastes da primeira vez. O Senhor nosso Deus fez
rotura em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes, os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor de Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Presta atenção. Não adianta você ter um coração que acha que está cumprindo aquilo que Deus determinou. Para que você dê glórias a esse Deus santo, para que você dê a esse Deus essa adoração completa, é necessário você aprender quem é esse Deus. Como esse Deus quer que você se comporte. Como esse Deus quer que você viva a sua vida. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar de santidade e dizer assim, ó, você pode não fazer isso, porque isso é uma coisa de gente santa. Você pode fazer isso, porque isso é coisa de gente santa. Mas eu não quero dizer isso para você. Eu quero dizer para você que você precisa buscar a face desse Deus, se debruçar diante dele em oração, buscar nas escrituras sagradas aquilo que ele disse a respeito dele mesmo, para você criar a sua compreensão a respeito dele e começar a adorar por aquilo que ele é e da forma que ele precisa ser adorado. Porque de qualquer jeito não adianta. Ainda que a intenção seja boa. O texto de Mateus diz, o texto diz que as pessoas falam assim, mas em seu nome, Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. Ele não está falando de gente lá de fora, está falando de gente crente que pregava, gente crente que adorava, gente crente até que falava de Jesus para outras pessoas, mas Jesus vai dizer assim, ó, eu não conheço vocês, apartai-vos de mim. Não adianta você achar que santidade está relacionada a fazer aquilo ou não fazer aquilo. Santidade está relacionada em você estar com a vida em Jesus. E a partir da vida com Jesus, você aprender dele e começar a viver uma vida que aponte para ele. Isso é santidade. Porque quando eu começo a fazer isso aqui pode, isso aqui não pode, eu começo a ser legalista. Achar que eu posso trocar com Deus alguma coisa, não. Não é assim que a Bíblia ensina que o amor vem do alto, ele vem de Deus para nós. E por meio desse amor que veio de Deus, é que ele começa a modificar os meus relacionamentos com as pessoas. É a partir de Deus que tudo muda na minha vida e na sua vida. E é a partir daí que a gente precisa ter um coração de adorador. Mas eu estou com sede, Emílio. Mas é muito mais fácil apresentar um Jesus paz e amor. Um Jesus que você pode viver com ele, mas não precisa mudar nada na sua vida. Você pode viver com ele, mas pode fazer o que você quiser. Você pode ter vários crushes, viver chipando as pessoas. Você pode tudo, menos agradar a Deus assim. Porque Deus é santo, santo, santo. Ele está sentado no alto e sublime trono. A sua glória enche o céu e enche a terra. A Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Ele está além daquilo que a gente pode compreender. E para viver para esse Deus, você precisa ter um relacionamento pessoal com ele. Porque Paulo, quando escreve a Romanos, ele diz que todos pecaram. E eu queria pensar com você para a gente ir caminhando para o final, mais uma coisa.
Não tem como você se santificar. Não há possibilidade de você se tornar santo por si só. Não tem como. Ainda que você comece a viver de forma esplêndida. Ainda que você comece a viver de uma forma que você pare de fazer tudo que é errado. Você não consegue a sua purificação, a sua santificação para chegar na presença desse Deus. Se você não passar pela pessoa de Jesus. Porque não é sobre quem você é. Não é sobre o que você tem. É sobre aquilo que Ele é. É sobre aquilo que Ele fez. Sobre aquilo que Ele mesmo disse ser. E o texto que a gente leu de Hebreus diz que ninguém pode se achegar a Deus sem santidade. Ninguém pode se chegar a Deus sem se separar. Sem passar pelo sangue do Cordeiro. Jesus, o texto de João diz o seguinte: Jesus está dizendo o seguinte: tudo que perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Não vai. Não adianta. E você não se santifica, você precisa passar pelo crivo da pessoa de Cristo. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício perfeito. A lei leva para Jesus. E Jesus leva você de volta para a lei. Para que você entenda que é só por meio desse Cordeiro. E você agora começa a viver e observar a vontade de Deus. Ele está dizendo: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E você começa a viver e observar esses mandamentos. Não porque você está trocando algo com Deus, não. Mas porque você recebeu tamanho amor. Tamanho amor. Tamanho amor. Que nada que você faz agora é pesado. Você faz porque Ele te amou primeiro. Porque é tudo dele, por Ele e para Ele. Não é mais por pesar que você agora se separa das vãs conversações. Não é por pesar agora que você não existe mais problema de você não ser mais inserido naquele grupinho de amigos. Não importa mais se eles vão deixar você de lado, porque você está se santificando, porque você quer ver a face desse Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que estejais sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Quando você passa pela pessoa de Jesus, apesar de Ele ser um Deus separado, transcendente, Ele é um Deus imanente, que vem se relacionar com você.
Ele não te abandona para que você viva de qualquer jeito a sua vida, não, porque não é fácil abandonar certos costumes, não é fácil abandonar a mentira, não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mentir às vezes é o caminho mais fácil para você parar uma discussão. Mentir às vezes é o caminho mais fácil para você obter benefício. Eu não estou dizendo para você que é fácil abandonar essas coisas e se separar para esse Deus Santo, mas eu quero dizer para você que Ele vai te ajudar. Ele te ajuda. Mas Ele te ajuda baseado naquilo que Ele revelou a respeito dEle mesmo. Você não pode achar Deus fora disso aqui. Se alguém está te apresentando um Jesus fora das Escrituras, ele está te apresentando um Jesus que é um Deus criado segundo a perspectiva dele, porque o Deus da Bíblia, ele é um Deus que se revelou de forma progressiva. E na plenitude dos tempos, diz Paulo, Cristo veio em forma de homem. E só Ele, por meio dele, você pode ser perdoado, redimido e receber um corpo glorificado que pode entrar na presença desse Deus santo, santo, santo. Para terminar, talvez você fique a pergunta, então, o que eu devo fazer para me santificar? Nós estudamos aqui os grandes avivamentos que Deus fez na Europa no século XVIII. E a Rutinha pediu por avivamento. Mas não há avivamento sem remissão de pecados. Foi assim nos Estados Unidos, na Europa, no país de Gales. Foi assim em outros locais que nós não citamos aqui, que Deus estava fazendo uma obra fantástica. E eu não sei o que você tem que pedir perdão a Deus, porque talvez o seu perdão pode ser aquele perdão que diz, Senhor, não tenho nem buscado a sua face para saber quem o Senhor é, o que o Senhor quer de mim. Porque mal olho para a Bíblia e só percebo a importância dela no dia que eu tenho que sair para o culto, porque eu tenho que levá-la na mão, ou acesso ela no celular, quando alguém fala lá, abre o texto aí para ler. Talvez essa seja a sua falha, talvez o seu coração não tenha cometido nada. Mas pecado, irmãos, é deixar de fazer a vontade de Deus. E é uma coisa tão séria que a Bíblia diz que aquele que pode fazer o mal, o bem e não faz, comete pecado. Então eu quero orar com você, porque, como eu disse para você, eu fui o primeiro a parar várias vezes e me botar de joelhos, falar, Senhor, sou tão miserável. Como é que eu posso contemplar essa face, Senhor? Porque Isaías era profeta, já era sacerdote do Senhor, mas quando ele contempla a face de Deus, ele se bota de joelho e fala, Senhor, ai de mim, Senhor, ai de mim. João está no final da caminhada evangélica, já preso, velho, e ele começa a chorar, dizendo, ai Senhor, e agora? Calma, João, o cordeiro que foi morto vive. E Ele é digno de abrir o livro da vida. Então a gente precisa refletir sobre a nossa vida diante de Deus. Porque a santidade de Deus é algo que está muito longe da gente. Mas Deus nos chamou para ser santos. E se nós não temos nos separados para viver essa vida diante de Deus, nós estamos correndo um sério risco de tocar na arca do Senhor e não suportar o peso da glória dele, que é só possível suportar por meio do Cordeiro de Deus. Vamos orar? Amado e soberano Deus,
Tu és santo, 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 Pai. Tu estás assentado, Pai, no alto e sublime trono, Senhor. O céu, a terra, Pai, tudo está cheio da sua glória, Deus. Tu és a causa, Pai. O Senhor diz que o Senhor é o alfa e o ômega, Senhor. Tudo começa no Senhor, Pai, tudo termina no Senhor, Pai. Ainda que vivamos as nossas vidas, ó Pai, achando que não vai haver um fim, Pai, nós não vamos chegar, ó Pai, talvez aqui, Pai, dentro dessa igreja há mais 50 anos, Senhor. Muitos de nós não, Senhor. Tudo começa no Senhor e vai terminar no Senhor, Pai. É por isso que queremos suplicar, Pai, queremos chegar lá, ó Pai, diante de Ti, Pai, com o sangue do Cordeiro, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai, perdoando os nossos pecados, ó Pai, purificando, Pai, redimindo, ó Pai, transformando o nosso ser, Senhor. Ah, Pai, nós entendemos esse amor, Pai, e a partir desse amor, Pai, que recebemos de Ti, Pai, nós entendemos que não podemos mais ser iguais, ó Deus. Não é uma questão, Pai, de ser melhor do que as pessoas, ó Pai. É uma questão de refletir o Senhor para as pessoas, ó Deus. É uma questão de glorificar o Seu nome, ó Pai, em qualquer coisa que vamos fazer, ó Pai. É uma questão de abandonar os nossos interesses pessoais, ó Pai. Ainda, Pai, que a nossa vontade de fazer seja grande, Pai. E saber que o Senhor é muito além da nossa vontade, ó Deus, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Por isso suplicamos, Pai, perdoa os nossos pecados, ó Deus. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor é quem nos ajuda a vencer essas lutas, ó Pai. É o Senhor quem nos ajuda a passar por essas lutas. E é o Senhor quem nos dá a vitória, Deus. No nome de Jesus. Amém, Senhor.